dia a todas. Hoje é dia 14 de julho de 2022. Sejam muito bem-vindos à nossa roda de conversa do quarto mês da iniciativa Bora Ganhar as Eleições no Espírito Santo em 2022. Essa iniciativa tem como objetivo municiar a militância de esquerda do Espírito Santo com informações de qualidade confiáveis, contribuindo para um debate eleitoral mais qualificado. Participarão da nossa conversa de hoje o professor Arlindo Vilasque, pesquisador, professor e idealizador dessa iniciativa, desse projeto para a militância capixaba, a militância de esquerda. E também o convidado que vai dividir com o Arlindo, o Diego Miranda, conhecido como Diego Cavaleiro Andante, que é pai, poeta, MC, educador, produtor cultural, com vasta experiência no trabalho com a juventude. Eles responderão às perguntas enviadas pelos participantes do canal. Para ajudar na nossa conversa, teremos o apoio dos colaboradores do canal, Eurides Selim, que vai comandar a gravação, né, a parte técnica da gravação, a Lúcia Freire e o Heraldo Fogos, que vão fazer as perguntas encaminhadas pelos nossos participantes. Lembro que as perguntas serão feitas em blocos, né? Tipo dos debates, né? Das palestras, que você faz um bloco de várias perguntas e aí o palestrante responde. Então, vamos usar da mesma forma. Então, para a pessoa, para o convidado que for direcionado às perguntas, terá 10 minutos para respondê-las. E o outro convidado, por exemplo, se a pergunta for direcionada para o professor Arlindo, ele tem 10 minutos para responder. E depois da resposta dele, o outro convidado, que é o Diego, tem 5 minutos para fazer algum comentário, se quiser, se achar conveniente. E no final, a Lúcia, por exemplo, ou o Heraldo, aquele que fizer a pergunta, terá também 5 minutos, se quiser, para poder comentar as respostas e os comentários que foram feitos. Eu diria, inicialmente, que os convidados, o professor Arlindo e o Diego, fizessem uma rápida saudação para os participantes do nosso canal. Quer começar, professor Arlindo? Boa noite, bom dia, boa tarde a todas e todos que estiverem nos vendo, nos ouvindo. Que bom estar aqui nessa roda. Que bom estar aqui nessa roda com companheiros de sempre, como a Lúcia, como o Heraldo, como o Eurides, como o Augusto. Que bom que estamos hoje aqui também com o Diego, companheiro de longas e longas caminhadas, pessoa que eu tenho profunda admiração pela maneira como se coloca no mundo. Vamos à conversa. Obrigado, professor Arlindo. Diego, pode fazer uma rápida saudação? Olá, saudações a todos e todas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muito prazer e com muita alegria que eu venho fazer parte desse bate-papo, desse debate, com o intuito de aprender e de contribuir também. Então, mais uma vez, meu sincero agradecimento pelo convite. Estou muito feliz. Agradecemos também aos participantes que enviaram as perguntas, né? Sempre colaboram muito para que a gente realize essa roda de conversa. E, para iniciar, vou passar a palavra para a Lúcia, começar fazendo a sua primeira intervenção nessa roda. Está com você, Lúcia. Bora lá. Saudações feitas, né? Vamos às formulações da pergunta para o professor Arlindo. Professor Arlindo, você sugere olhar no entorno para ver as ações portadoras de futuro e aponta algumas áreas, como, por exemplo, a agricultura, que produz alimentos saudáveis, como portadora de futuro. Entretanto, há quem acredite e argumente que o agronegócio, usando os agrotóxicos, é responsável pela produção abundante de produtos agrícolas e, se não fosse dessa forma, haveria escassez de produtos agrícolas. Perguntamos, o que você pensa sobre isso? Pergunta 2. Concordo que o uso de agrotóxicos não é portador de futuro, mas será que temos caminhos para reverter essa situação? 3. Será que a agricultura familiar,
além de produzir alimentos saudáveis, poderia também ser geradora de empregos para trabalhadoras e trabalhadores? Boa noite, que coisa maravilhosa, né? Bem, eu acho que vou talvez passar um pouquinho dos 10 minutos, mas vamos lá. Em primeiro lugar, Lúcia, essa história de que o agronegócio é quem alimenta a população é só na Globo que diz que o agro é pop. Isso é uma grande falácia. 70% dos alimentos que chegam à mesa das pessoas do Brasil não é produzido pelo agronegócio, é produzido pela agricultura familiar. Então, nós precisamos... exporta muito, assim, exporta muito. Mas a gente precisa ter os lugares, as coisas corretas. A segunda coisa que a gente tem que saber é o seguinte: nos interessa ser alimentados por agrotóxicos, ou seja, nós ingerimos doença para depois cuidarmos da doença com mais remédios produzidos pelas mesmas empresas que nos produzem alimentos não saudáveis. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar em termos de ser portador de futuro é pensarmos naquilo que não nos agride, naquilo que não nos intoxica. Porque nós somos uma sociedade intoxicada, nós precisamos nos dar conta disso. Somos uma sociedade intoxicada por um modo de vida intoxicado, por uma maneira de produzir intoxicado, por uma maneira de consumir intoxicado e por uma forma de interagir socialmente também intoxicado. Então, nós precisamos dar uma olhada nisso e dizer, olha, está na hora da gente se desintoxicar. Tá? Não adianta nós continuarmos nessa mesma lenga-lenga, porque é a história ou daquele que é adito a alguma droga, seja ela lícita ou não lícita. Tem a droga lícita, então tem que tomar um remédio para dormir, depois tem que tomar um remédio para acordar, depois tem que tomar um remédio para ter apetite, depois tem que tomar um remédio para tirar o apetite. A gente precisa se dar conta de que essa é uma sociedade doente e que isso não tem futuro, porque nós estamos ficando cada vez mais esgarçados. O que tem de proposta, e aí o chamamento é, vamos dar uma olhada no que é portador de futuro. Portador de futuro é, eventualmente, sim, nós produzimos o alimento saudável mais próximo de nós. Pode ser numa horta comunitária, pode ser numa produção mais próxima do nosso bairro, mais próxima da nossa cidade, para que não se intoxique o ambiente, trazendo comida de longe. Então, tem uma série de medidas que podem ser feitas. Será que aquela pracinha que tem ali perto da minha casa, será que ali caberia uma horta comunitária onde as pessoas pudessem conviver, se alimentar melhor? Será que no pátio da escola a gente pode fazer uma horta comunitária? Isso é portador de futuro. Não dá, mas aí dá, pelo menos para a gente comprar da agricultura familiar do movimento dos pequenos negócios, pequenos agricultores, que produzem sem agrotóxico. Mas, eventualmente, nós também podemos comprar grandes quantidades produzidas pelo MST, que produz arroz orgânico, o maior produtor de arroz orgânico do mundo. Então, eu acho que a coisa básica, Lúcia, se você me permite, eu agradeço muito a pergunta que você formula através dos questionamentos daqueles que assistiram o nosso canal, é que a gente precisa pensar fora da caixa. E a gente precisa pensar fora da caixa porque nós estamos meio que intoxicados demais de uma propaganda que é enganosa. A propaganda de que o agro é pop é enganosa. Ela não gera emprego, ela não gera impostos, ela gera altíssimos custos sociais, econômicos e ambientais. Então, isso não tem futuro. Em algum momento vai deixar de existir, porque já não vai ter água para fazer aquela água. Então, eu acho que a gente precisa, enquanto é tempo, e no caso do Brasil, nós temos tempo sim para isso, nós podemos experimentar as coisas que nós já temos no Brasil. Se eu estivesse falando em um outro país, tudo bem, mas eu estou falando do Brasil, onde tem um campesinato com a qualidade do campesinato do Brasil. Então, em termos de alimento, se a gente está pensando em alimento da comida,
Se nós estamos pensando na água enquanto alimento, o modelo não é o do agronegócio. O modelo é da agricultura familiar, agroecológica, o modelo é das hortas comunitárias, que estão aí florescendo, que estão aí com possibilidade extraordinária. Seja horta comunitária numa pracinha, seja numa rua, seja numa escola. Tá? O modelo está na produção compartilhada, como faz o movimento do Sem Terra, que estão em cooperativas produzindo altíssimas, produzindo da melhor qualidade. Então, primeira coisa, vamos nos livrar da propaganda enganosa. Não é o agronegócio que alimenta a população brasileira. O agronegócio é feito para exportar e é feito para alimentar cadeias especulativas dos alimentos, como agora nós estamos vivendo. A culpa da Ucrânia não, a guerra na Ucrânia é simplesmente uma desculpa para os especuladores com estoque aumentarem os preços. É só isso. Eles estão estocados. A eles interessa aumentar o preço. Então, o futuro não está nessa produção massiva, de grande escala, que não gera emprego, que não gera tributos, que não gera renda compartilhada, gera renda concentrada. Obrigado, professor Arlindo. Sempre muito profunda as suas colocações e merecem sempre de nós muita reflexão. Diego, você quer contribuir com alguma coisa sobre esse assunto? Tudo que o professor trouxe, muito importante, né? Um ponto fundamental nisso tudo, né? É um processo educativo também da gente retomar e reaprender a importância que tem a agricultura familiar, essa produção conjunta, né? Essa comunhão que há entre os produtores, né? Os pequenos produtores, né? Esse trabalho em forma de comunidade, de cooperativismo, né? Então, assim, essa informação não chega a gente, né? Quando ele destaca bem, né, a campanha da mídia enaltecendo o agronegócio e dizendo que ele é pop, é essa a ideia que a gente compra, né? Então, assim, a gente necessita urgentemente dessa campanha contrária, enaltecendo o papel e a importância da agricultura familiar, né? Então, assim, eu fiquei, de certa forma, aqui muito impressionado com a fala, no sentido de, assim, que parece que a gente esquece a importância e a relevância que tem a agricultura familiar, porque ela cai dentro de um... Como se fosse assim, não tem importância, é trivial, é só alguém ali fazendo cultivo, mas não, né? Volta para um discurso, numa lógica invertida, de que essas minorias são a maioria em nos fornecer um alimento saudável e por isso a gente precisa urgentemente enaltecer isso. Então, quando todo mundo voltar a ter esse conhecimento, né, a gente consegue inverter. Talvez a gente passe a dar mais importância às feiras orgânicas, às feiras dos pequenos produtores rurais e sair dessa lógica, dessa cadeia de consumo que acaba muitas vezes sendo ostensiva, né? Que é um modelo que não nos faz bem. Pensando um pouco na urgência do papel que eu também tenho de enquanto consumidor, enquanto pai, enquanto meus amigos, ter meus olhos voltados para isso, porque a gente acaba esquecendo e relativando e deixando isso de lado. Obrigado, Diego. Na sua fala, me lembrou um vídeo que está no canal Bora Ganhar as Eleições, no YouTube, o vídeo feito pela companheira do MPA, onde ela cita a importância desse trabalho no campo, não só para dar mais dignidade aos trabalhadores do campo, como também a importância de manter o pessoal preso no campo e evitar o êxodo rural, né? Então, esse trabalho é muito importante também. Lúcia, para você fazer as As suas falas se considerações. completam e eu só queria convidar mais uma vez aqueles que ainda não assistiram os vídeos, né, do canal, são 17 vídeos e eles se complementam. Essa questão da alimentação, alimentação saudável, ela está diretamente ligada à questão da saúde. E às vezes as pessoas falam assim, eu desejo saúde para minha família, o que é que você quer? Quero saúde, quero segurança. E a saúde está no horizonte de ter unidades de saúde disponíveis para atendimento de uma doença que já vem da alimentação. Então, é exatamente a inversão dessa lógica que nós precisamos trabalhar. Nós temos que
trabalhar é a vida, né? Para depois não ficar doente. Então, isso é muito fundamental, essa divulgação, que o agronegócio não é top. Top é a agricultura familiar. Acho que, resumidamente, é isso. A questão que o professor também coloca, ele já falou em outras situações, é a questão da exportação da água, né, professor? Porque a água é o nosso grande recurso, né? Recurso que está faltando no mundo. E nós estamos exportando água na hora que a gente exporta os grãos, né? O agronegócio explora muita água. E isso é preciso estar na cabeça das pessoas, para estar atento à nossa potencialidade, o que nós temos de realmente de portadores de futuro. Acho que, resumidamente, isso. Obrigado, Lúcia. Vamos dar continuidade, passando a palavra para o Heraldo, fazer a sua primeira intervenção. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo, né? Eu fiquei curioso e para palpitar nessa questão que o Arlindo também, mas principalmente fazer um pequeno comentário que o foco do alimento agora é o negócio. O negócio, então, assim, que a gente tem a preocupação também de voltar a garantir uma produção local, ou seja, o alimento como subsistência, o alimento como para garantir a qualidade da alimentação dos territórios local. Exporta-se o que sobra. Então, o projeto da agroindústria é para diretamente exportar. Então, assim, não tem exceção no território, não tem exceção local, não tem a preocupação local. Né? E luto cada vez mais para garantir que 100%, sem garantir estoque, possa ser exportado, né? De acordo com o mercado, né? O valor, né? Internacional. Então, o local fica desprezado, a economia local fica a reboque da economia internacional. Né? E a proteção econômica vai jogando... Nós produzimos, somos os maiores produtores de carne, proteína no animal, e o valor dela é dolarizado, né? No mercado internacional. Eu tenho uma pergunta para o Diego, e é muito curioso, Diego, muito interessante a sua participação, a sua inserção, que traz para nós, assim, nós estamos preocupados, né? Preocupados mais com o conhecimento de cúpula, acadêmico, a prática, mas, na realidade, o conhecimento em si está lá na base. Né? E nós temos que aprender a conversar para até aprender mais. Então, assim, a gente vou trazendo aqui algumas inserções de perguntas, formulações que você, Diego, sugere corretamente, a meu ver, que a comunicação e o diálogo são mais efetivos entre os iguais. Porém, como fazer crescer a consciência política de um grupo sem uma contribuição de terceiros externa ao grupo? A segunda pergunta, reforçando a pergunta anterior, que os produtos, aquela coisa antiga de que os povos faziam a produção para subsistir, para depois exportar, na modernidade isso acaba. E pode haver muitos famintos numa produção abundante. Então, isso é contraditório em termos de existencial. Por isso, eu concordo que a agroindústria não é pop. Ela realmente não tem a preocupação de subsistir, de alimentar. O interesse é o valor, é a mercadoria, é o valor agregado que aquele produto tem. E o mercado internacional tira totalmente as concepções existenciais e antigas, entendeu? Que ele seja produzido com agrotóxico ou sem, mas o que eu acho mais pernicioso de tudo isso é que ele se torna um produto, só um produto. Ele tira a necessidade a preocupação de garantir
a subsistência, a alimentação do povo. Então, assim, compra-se quem pode pagar, não só no local em qual ele é produzido, mas em qualquer lugar do mundo. Quem pode pagar, compra. Que haja fome no local da produção, que se dane. Arlindo, eu gostaria que você comentasse sobre isso, sobre a economia. Isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é recuperar o sentido das palavras. Quando nós falamos em agricultura, nós estamos falando de uma cultura milenar de produção de alimentos. No mundo inteiro se produz alimentos. No mundo inteiro existem culturas de produzir alimentos de qualidade, desde os povos originários, em todos os continentes, não tem privilégio. E agora nós temos uma outra coisa chamada agronegócio. É o negócio de produzir alguma coisa, de tirar alguma coisa do setor primário. Então, se é negócio, é essa lógica do lucro, e exclusivamente do lucro. Então, o que me parece fundamental, e que é fundamental a gente entender, que o que porta futuro é a produção de alimentos de qualidade, não necessariamente seguindo os padrões de muito tempo atrás. Não precisa ser. Nós temos tecnologia moderna hoje. Vocês imaginem se a Embrapa, se as universidades, se os centros de pesquisa colocassem a metade dos recursos que eles têm para desenvolvermos possibilidades de plantios a partir, por exemplo, das nossas sementes crioulas. Porque hoje, grande parte do recurso aplicado em pesquisa, em estudos, é feito para as grandes produções. Eucalipto, soja, açúcar, cana-de-açúcar, café, etc. Poderia aplicar um pouco, né? Metade para arroz, para feijão, mas não necessariamente no tipo de semente que a Monsanto produz. Porque a Monsanto produz uma semente que precisa de um herbicida, que precisa de fertilizantes que ela própria produz. E isso, obviamente, causa danos ambientais seríssimos, tem um processo de desgaste da terra muito grande, tem um processo de poluição dos cursos d'água muito grande, e tem um problema fundamental, que é a saúde das pessoas, que aí ficam doentes, e ao ficarem doentes têm que procurar o quê? Uma farmácia para comprar remédio de quem? Da Bayer, que é sócio da Monsanto. Então, nós temos que quebrar esse ciclo vicioso. Voltarmos à ideia da cultura da produção do alimento que não seja saudável. E quando eu estou falando de alimento, pode ser também das ervas que também curavam. Eu não sou tão velho assim, mas eu sou da época que tomar um chá funcionava para muitas coisas. E a gente perdeu esta cultura da bezedeira, da avó, da comadre, que dizia, olha, para esse tipo de doença aí, toma um chá de broto de goiaba. Para isso aí, coma uma banana. Essa cultura nós perdemos, e perdemos muito rapidamente. E nós perdemos por quê? Porque fomos avassalados, fomos entupidos por uma propaganda absolutamente enganosa. A gente precisa entender que houve épocas, em tempos relativamente recentes, que tinha muito pediatra que indicava que a mãe desse leite em pó, ao invés de dar o próprio leite materno. Então, essas coisas todas são comprovadas que eram do interesse do negócio e não o interesse da saúde. A gente precisa recuperar esse sentido, o sentido da saúde. As propagandas que nós... Eu sou de uma época em que, na escola, a gente aprendia que a nossa alimentação saudável era a base de leite, ovo e carne. E aí nós esquecemos das hortaliças, etc, etc. Então, tem muita coisa que a gente precisa recuperar. Mas, acima de tudo, a gente precisa recuperar o sentido de que o alimento é para nos manter saudáveis e tem que ser produzido de tal forma que o meio ambiente também fique saudável, que a água que passe por ali continue saudável, que o solo de onde ele é produzido continue saudável, que o ar continue saudável, porque isso é que é portador de futuro.
Porque intoxicados como nós estamos, nós humanos, nós meio ambiente, não temos futuro. Obrigado, professor Arlindo. Obrigado, Heraldo. Diego, você sugere corretamente, ao meu ver, que a comunicação e o diálogo são mais efetivos entre os iguais. Porém, como fazer a consciência política de um grupo sem uma contribuição de terceiros externos ao grupo? Segundo, reforçando a pergunta anterior, quando excluímos do diálogo pessoas que não são iguais, não corremos o risco de deixar de fora contribuições importantes para o grupo. Como exemplo, lembro o escritor Laurentino Gomes, que não é negro nem pobre, mas com sua obra tem dado grande contribuição à luta contra o racismo, contra a discriminação social. Terceiro, poderia nos responder também sobre a forte cultura de rejeição à política na sociedade? Essa cultura é fortemente reforçada por grupos enraizados nas comunidades, como as igrejas conservadoras, o tráfico de drogas e as milícias, que muitas vezes se misturam. Então, como provocar um debate progressista, fraterno, solidário da esquerda e democrático nessas comunidades? Confesso que deu vontade de correr ao receber as perguntas, hein? Mais uma vez, assim, né, dizer que quando me convidaram para poder fazer o primeiro vídeo, né, trazer um pouco da minha vivência, da minha relação, é somente mesmo assim o meu ponto de vista, né, um pouco da minha percepção, da minha trajetória dentro do Partido dos Trabalhadores, de alguém que cresceu lá dentro, né, viu sempre levado às reuniões internas do partido pela mãe, né, Dona Rosa Miranda aí, uma grande militante, né, lá de São José dos Campos, Vale do Paraíba. Mas assim, eu não sou o dono da verdade, estou longe disso, nem quero ser, né? E eu pensei um pouco, refleti um pouco sobre essas perguntas, né? Então, assim, a primeira pergunta, né, e essa questão de pessoas diferentes, e até o termo excluir, eu acho ele um pouco forte, ele não é condizente com o que a gente acredita, com um partido de esquerda, com uma ideologia de esquerda, com alguém que quer construir uma sociedade com mais equidade, com mais justiça social, né? Então, assim, em nenhum momento eu, ao enfatizar a importância da educação entre pares, da militância entre pares, eu quis privilegiar o diferente, ou aquele que está num outro contexto social, econômico, racial, cultural. Pelo contrário, eles têm que fazer parte, sim, e a minha trajetória ela vem me ensinando muito isso. Mas o que eu quis dizer é que a gente precisa potencializar e a gente precisa dar o destaque necessário, deixar que protagonize os seus iguais. Trazendo o próprio exemplo, né, do movimento negro, durante muitos anos nós tivemos branco pautando essa pauta, como foi assim também com a luta das mulheres em algum momento, ou com a questão da luta das pessoas menos abastadas, né, passando por uma grande desigualdade social, um terceiro vindo de uma outra conjuntura querendo nos dizer o que fazer ou qual o melhor caminho a seguir para que a gente pudesse se emancipar ou sair daquela condição. É claro que o outro também tem o seu saber, seja ele adquirido através das academias, da sua vivência de administração pública, né? Mas o que eu quero dizer, sim, e aí trouxeram até o exemplo do Laurentino, é inegável a contribuição dele e de tantos outros intelectuais brancos que estão aí prestando um grande serviço, né, na questão do combate ao racismo, na construção do Brasil melhor, né? Posso citar vários aqui, mas a minha reflexão não anula o papel do Laurentino e de qualquer outra pessoa que se dispõe a estar nessa luta. Até porque, no exemplo do racismo, o racismo não foi algo criado pelos pretos, né? Foi algo criado pelos brancos. Então, a gente vai precisar dos brancos para resolver essa problemática. Assim como as mulheres vão precisar dos homens para poder desconstruir o machismo, porque foi um sistema criado pelos homens nesse sistema de dominação. Mas o que eu quero dizer é que respeitar o local de fala, seja do negro, da mulher, do homossexual, é extremamente importante. E aí, é por isso que eu venho reforçar a importância dessa educação entre pares. Hoje,
nós temos, né? E não só hoje, mas se a gente olhar para trás, a gente vai perceber também esses intelectuais negros, essas referências negras, essas referências de comunidade, essas pessoas que não necessariamente estão numa outra classe social ou, como foi dito aí, os diferentes. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, que a gente precisa privilegiar os iguais nesse momento, porque nesse momento tão segregado, nesse momento onde o nosso adversário político conseguiu, através de tantas fake news, de tanta falácia, de tanta intolerância, de tanta deslegitimação da nossa luta, transformando tudo isso em mimimi, em vitimismo, mais do que nunca eu preciso de alguém que passe o mesmo veneno do que eu para poder me dizer, mano, você está equivocado, sabe? Sou eu aqui, ó, que pego o mesmo ônibus lotado com você, sou eu que estou no mesmo corre que você, não importa se você foi ser pedreiro e eu consegui entrar na UFES, ou eu estou no ProUni, ou em qualquer outro financiamento para fazer uma faculdade. Mas a gente, sabe, infelizmente está comendo o mesmo pão que o diabo amassou. Então, assim, é essa importância, é esse palco que a gente precisa dar. E aí, quando eu dou esse palco para essa pessoa que vem de comunidade, ou para essa pessoa que é negra, ou para essa pessoa que é mulher, e junto ela com uma outra referência, seja Laurentino, seja, sei lá, Frei Beto, não importa, aí eu potencializo mais ainda. O que aconteceu durante muito tempo foi que, pegando o exemplo do Laurentino, nós evidenciamos pessoas como ele, com destaque como ele, ao invés de olhar para a nossa base, olhar para o nosso terrão, olhar para a nossa favela, olhar ali para o nosso movimento e falar, ali tem uma pessoa zica. Quantas Djamilas não ficaram pelo caminho até ser descoberta pelas editoras ou pela mídia e cair na graça do povo? Então, assim, nós tivemos muitas. Quantas vezes a gente olhou para Rosa Miranda, uma militante do PT, e falou, está aqui uma intelectual negra, uma intelectual política que precisou passar 20 anos sendo doméstica ou até mais, precisou ver os filhos entrar na faculdade para depois ela falar, agora eu vou ser assistente social. E aí, quando ela se tornou assistente social, né, que aí veio um pouco da minha crítica, desse distanciamento da base, da cúpula, aí olhar assim, não, agora você tem um diploma, Rosa, agora você pode fazer parte da direção, ou agora você pode assumir um cargo público dentro de uma gestão e ser coordenadora de políticas de promoção de igualdade racial, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, a gente cai nas armadilhas do sistema ao invés de transformar esse sistema. Então, eu preciso considerar todos os saberes, sabe? Não sei se é porque, por exemplo, Paulo Freire é branco, né? É claro que ele não foi uma pessoa rica, né? Mas, assim, ele é uma grande referência para mim. Nem por isso eu deixei de segui-lo, porque eu não... Mesmo com as nossas diferenças físicas ou sociais, eu consegui encontrar muito mais pontos comuns quando se tratava da questão ideológica, e ele se tornou essa referência para mim. Assim como o Laurentino assim como outras pessoas são. Mas o que eu estou querendo dizer é que, nesse momento, a gente precisa olhar para essas minorias que são maiorias e amplificar a voz dela, porque elas sempre tiveram voz. De alguma maneira, o sistema tentou calar, não deixou com que ecoasse, mas que a gente precisa fazer isso, ligar os holofotes para ela, amplificar, botar a caixa de som no máximo e fazer com que a voz, né, o discurso dela circule o máximo possível, porque isso vai chamar a atenção dos seus iguais, porque tem vínculo nessa fala, tem identidade nessa fala, tem reconhecimento. E, infelizmente, né, foi isso que o atual presidente fez, mas da pior forma. Ele pegou o que a gente tinha de mais desprezível, jogou isso no ventilador, reproduziu isso nos quatro cantos, e quando a esperança seca, a gente, né, e aí falando população, não como um todo, né, porque não foi a maioria, né, óbvio que não foi a maioria, mas muitos se reconheceram nisso, né, mas a gente já viveu um tempo onde as pessoas se reconheceram na esperança, que foi uma fala muito forte não da primeira, né, mas da campanha do Lula de 2002, quando ele se sagra presidente a primeira vez. Então, assim, o que a gente está evidenciando, né? Então, eu preciso ouvir meus iguais, e eu tenho muitos iguais aí que estão sendo destaque,
nas universidades, em outros espaços, mas que, infelizmente, um racismo estrutural, um machismo estrutural e tantas outras coisas estrutural têm colocado eles para debaixo do tapete e não tem dado a ênfase necessária para eles. Então, nosso papel é tirar essas pessoas do anonimato. Obrigado, Diego. Muito boa essa sua chamada, aí, essa valorização das minorias, né? Dando voz e direito a eles, né? Que merecem, ficam tão escondidos e tão sem espaço, né? Professor Arlindo, quer fazer algum comentário sobre o assunto? Eu só gostaria de reforçar essa ideia do Diego a respeito do protagonismo. Eu acho que o protagonismo tem que ser entre os que se sabem iguais e que se agem como tal. Porque, eventualmente, como homem, eu posso achar que a mulher é igual, mas não agir como tal nas relações que eu tenho com as mulheres. Da mesma forma, enquanto branco, classe média, que teve oportunidades maravilhosas de estudar, eu posso me sentir igual ou ter o discurso do protagonismo igualitário com relação aos povos originários, com relação aos negros, com relação às mulheres, com relação aos LGBTs+, mas é só do discurso. Então, eu acho que é fundamental esse protagonismo para além das palavras, para além dos pensamentos. Nós precisamos nos refundar no sentido de esse protagonismo ser mais autêntico. E acho muito importante mesmo que as mulheres falem pelas suas próprias vozes. Que sim, que os negros falem pelas suas próprias vozes. Que sim, que o movimento LGBTs fale pelas suas próprias vozes. Que os povos originários falem sobre as suas próprias vozes. Por isso, eu mais do que saúdo as possibilidades maravilhosas que foram criadas, não é? No governo do Lula e no governo da Dilma, no sentido de ampliar o acesso à universidade a essas vozes que até então só estavam fora da universidade. Não é? Então, hoje nós já temos, ainda num número muito reduzido, não devemos entrar no completar. É muito pouca professora negra, muito pouco professor nativo, tem muito pouco professora e professor gay. Então, nós precisamos que essas pessoas também se apropriem dos espaços do saber estabelecido para mudar esse saber estabelecido. Esse saber estabelecido que está nas nossas universidades, nas nossas escolas, é um saber estabelecido absolutamente colonizador. A gente imaginar que em 2022 ainda existam escolas no Espírito Santo que têm em livros de história ou tem aulas de história que os africanos foram trazidos como escravos para o Brasil porque os índios eram preguiçosos. Pasmem! Eu fiquei sabendo disso ontem através de uma companheira que trabalha na região do Caparaó. O filho chegou com esse dever de casa. Então, imaginem. Então, nós precisamos, sim, dar protagonismo real. Protagonismo real. Que bom que o Diego chama atenção para isso. Protagonismo real. E só vai ser real quando a pessoa, o grupo que está sendo mais afetado, possa falar por si e não precisar ter a sua fala legitimada através dos diplomas ou do status social ou do status acadêmico de outros. E eu acho isso um avanço necessário. Um avanço necessário. Que bom que a mãe do Diego fez o curso universitário depois dos filhos. Mas que bom que daqui a pouco a gente vai ter essas pessoas entrando na universidade numa idade mais cedo, até para ter uma contribuição mais efetiva durante mais tempo. E eu acho que é esse protagonismo que nós estamos precisando
porque é esse o protagonismo onde a gente vai valorizar cada vez mais a nossa condição de uma sociedade que, com todas as suas desigualdades, precisa superá-las, que com todos os seus preconceitos precisa superá-los, que com todas as suas coisas negativas precisa superá-las. Para quê? Para a gente se descobrir um povo absolutamente encantador, para a gente se reconhecer um país absolutamente fantástico. Não tem que ser melhor ou maior do que ninguém, mas a gente não precisa ficar olhando para exemplos mais ao norte para a gente ficar orgulhoso daquilo que a gente é. Obrigado, professor Arlindo. Heraldo, você quer fazer algum comentário? O Diego traz uma contribuição bastante interessante, porque ele nos remete à condição de que, na realidade, é o seguinte: por mais que a gente tenha estado na universidade e retornado, a gente precisa aprender, não perder o dialeto, a conversa, o modo de se comunicar com aquele de onde nós viemos, a nossa comunidade local. É muito comum a gente chegar lá, voltar lá na família, voltar na periferia e fazer o discurso acadêmico. A gente tem que, não é que absorver esse discurso e estar lá repassando numa linguagem, trazendo o pacote da nossa vivência naquela comunidade e fazendo a tradução daquilo em forma de comunicação. Então, assim, conversando como igual, não como aquele que foi para a universidade e que agora fala diferente, agora se comunica diferente. E também entender que as pessoas lá têm uma forma de comunicar, uma forma de vivência, uma experiência existencial que nós precisamos não abandonar e precisamos trazer esse conhecimento até para a academia, que às vezes desconhece, pegando o modelo da eurocentrizado, né, e traz para as teorias, e tendo que as pessoas têm uma vivência, têm um conhecimento ali acumulado, e nós valorizamos muito esse modelo. Então, contraditoriamente, quando a gente valoriza extremamente o conhecimento só acadêmico, e só a gente está entrando está se encaixando no modelo de uma realidade social, uma realidade que não é nossa, não é real. O que nós temos que fazer é o contrário, o movimento contrário. Ir lá e buscar, ir na academia, mas trazer para a academia para que seja repensado esse nosso modelo existencial. Quantos desses nossos povos vivem que são não cidadãos, são invisíveis, mas eles sobrevivem um modelo econômico que não é esse que é colocado para cá. Entendeu? Então, assim, o Diego, você está trazendo esse retorno às bases. Esse retorno às bases não é só um retorno político, mas um retorno cultural de aprendizado da realidade, entendeu? Em que nossas comunidades, nossos territórios vivem. E aprender com eles, até para a gente poder sistematizar melhor e compreender melhor a realidade que nós vivemos. Obrigado, Heraldo. Nós vamos dar continuidade com a Lúcia, com a sua segunda intervenção, Lúcia. Pode ser? Sim, vamos lá. O debate está bastante acalorado aqui, né? Então, vamos lá, professor Arlindo. No vídeo, você nos chama a atenção para ficarmos atentos às ações portadoras de futuro existentes e aquelas que poderão ser desenvolvidas no nosso entorno. Perguntas. 1. Poderia destacar algumas áreas ou temas prioritários para ficarmos mais conectados com as ações portadoras de futuro? 2. E se esse olhar atento vale para todos os territórios ou somente para os territórios empobrecidos? 3.
podemos afirmar que entre os movimentos sociais e as ações portadoras de futuro existe uma forte relação? Bem, a primeira coisa é o seguinte, nós já conversamos sobre alimentos, nós temos que pensar sobre água. Tá? A água é um alimento essencial à vida nossa, de todos no nosso entorno. Então, nós precisamos pensar em projetos, sim, que valorizem a água. Eu faço parte de uma geração onde a água sempre causou medo. Pequeno ainda, a gente não podia tomar banho no córrego de São Domingos, ali ao norte de Colatina, hoje é São Domingos do Norte, porque ali tinha xistosomose. Depois vinha para Colatina, em Colatina o Rio Doce estava assoreado. Vim para Vitória, aí a Baía de Vitória estava poluída. A principal praia da classe média de Vitória, que era a Praia do Barracão, ali onde hoje é Enseada do Suá, ali se pegava a hepatite. Então, as águas causavam medo. Então, a gente precisa perder esse medo da água. A gente tem que cuidar das águas, despoluir as nossas águas, cuidar das nossas fontes, replantar água. São todas ações, Lúcia, que já aconteceram e que podem e devem acontecer mais. Fazer limpeza dos rios, dos córregos, dos cursos d'água, destampar os valões e, ao invés de simplesmente canalizá-los, vamos retratar esses valões, vamos tratar o entorno dele. Isso é portador de futuro. Isto é portador de futuro. É portador de futuro nós pensarmos na saúde da família, que está sob seríssima ameaça, não só por quem está na presidência da República, mas também por quem está no governo do Estado e por quem também está nas prefeituras municipais. O Programa de Saúde da Família, que é um sucesso extraordinário quando foi exercido efetivamente. Por quê? Porque aí se tratava da saúde, não simplesmente ficar preocupado com a doença. Então, a ideia da comunidade, a ideia da comunidade tomar para si a gestão das coisas que lhe dizem respeito. Por que a gente perdeu a prática do orçamento participativo? Por que nós abandonamos alguma coisa que tem uma raiz muito forte no Espírito Santo? Uma das primeiras experiências no Brasil de orçamento participativo foi em Boa Esperança, lá no norte do Espírito Santo, né, com Amaro Couvre. Era uma comunidadezinha pequenininha, sim, mas depois deu certo em Porto Alegre, mas também deu certo em Vitória. De uma certa maneira, também foi praticado em Cariacica, também foi praticado em Vila Velha. Nós precisamos recuperar esse sentido da cidadã e do cidadão se sentir ouvido, ouvida e partícipe, de ela poder dizer no seu respectivo território, seja ele bairro de classe média, classe alta, classe pobre ou favela, independentemente do que é, essas pessoas precisam dizer o que querem naquele bairro. E o que querem naquele bairro para ele se transformar num lugar melhor para todos vivermos. Não é para a gente criar barreiras, não. Porque as barreiras estão criadas nos condomínios. É para como a gente integrar o nosso bairro à cidade, valorizando a vida comunitária. Então, o que está acontecendo cada vez mais são essas limpezas, né? Ninguém quer ver pobre por perto. A Prefeitura de Vitória promoveu uma grande limpeza de moradores de rua naquela região da Curva da Jurema. Por quê? Porque aquilo ali, obviamente, diminuiria o impacto ou as vendas daqueles apartamentos que são vendidos ali a 4, 5 milhões de reais. Então, e aí constrói lá uma coisa mais cultural, mas quem é que vai ter acesso àquilo? Ou seja, nós nunca vamos nos sentir seguros, nós nunca vamos ter segurança numa cidade que exclui os outros. Eu estou falando de uma cidade, estou falando de Vitória, mas podemos pensar a mesma coisa com relação à maioria dos municípios.
Municípios pequenos, as pessoas, aqueles que se sentem mais ricos, vão para condomínios, vão se isolando. E o que nós temos que gerar é um processo de pertencimento a uma comunidade. E nesta comunidade, sim, eu cuidar de coisas que são... O que é portador de futuro na minha comunidade? É portador de futuro eu assegurar um lugar para a gente se encontrar? Se é, então vamos pensar em lugar para a gente se encontrar. Para ter esse lugar para se encontrar, eu tenho que tomar uma pista do automóvel? Tome-se uma pista do automóvel. O automóvel não é portador de futuro. Um lugar para conversar é portador de futuro. Um lugar para as crianças brincarem é portador de futuro. Um lugar para as pessoas se encontrarem é portador de futuro. Se encontrar, eventualmente, para tomar um cafezinho, para trocar uma ideia, para pensar juntos, para socializar, para a gente se sentir pertencentes àquela comunidade. Então, eu acho que tem muitas coisas, que a gente pode pensar em termos de portador de futuro. Mas eu acho que a principal coisa que a gente tem que fazer é começar a recuperar um pouco daquilo que a professora Mônica mostrou no vídeo dela, é o sentido da história daquele território. Qual é a história do meu bairro chamado Flechal? Qual é a história da minha cidade pequena chamada São Gabriel da Palha? Qual é a história da minha rua chamada Rua 7? Porque se eu for pensando nesses termos, as pessoas que moram naquele entorno, e pode ser na Piedade, não é? O Quilombo da Piedade descia pela Rua do Reguinho para vir trabalhar. As pessoas que moravam no Quilombo para vir trabalhar na cidade vinham pela Rua do Reguinho. Onde é que está a Rua do Reguinho? Virou uma vala. Como era uma vala que cheirava mal, transformaram ela numa galeria. Quanto disso eu conheço essa história? Por isso que a gente só vai portar futuro quando a gente conhecer melhor a história da gente e valorizar aquilo que foi tão desvalorizado. Foi tão desvalorizado. Porque o processo é perverso, né? Eu começo poluindo um curso d'água, depois ela começa a feder, aí eu vou e construo uma vala, eu tento limpar a vala, aí a vala fica feia, porque, afinal de contas, tem uma vala na minha rua, aí o que eu faço? Eu transformo aquilo numa galeria. Eu estou falando disso, de coisas absolutamente corriqueiras na nossa cidade. A vala de Jucutuquara, a vala do canal do Bigossi, quantas valas que a gente já teve que foram depois transformadas em galerias, escondendo as nossas sujeiras. E não é por aí, não é isso que porta futuro. E eu acho que isso tem que ser buscado em absolutamente todos os territórios. Quanto menor o território, quanto mais proximidade no território, mais fácil fazer isso. Eu pegar os antigos, né? A professora Mônica fez isso. Ela botou os alunos para ouvir os antigos. Não é? E a maioria dos bairros hoje existentes nas nossas cidades, todas as cidades do Espírito Santo, são bairros relativamente muito recentes. São bairros aí da década de 50 para cá. A maioria deles é bairro da década de 50 para cá. Então, tem muita gente viva ainda que se lembra do bairro quando era de outra maneira. Não é que a gente vai ser saudosista, mas a gente vai... Será que aqui, onde se jogava pelada, jogava futebol, onde a gente passeava para encontrar as meninas, será que não dá para a gente fazer alguma coisa parecida com isso? Hoje tem a internet, tem tudo. Não, mas eu acho que as pessoas vão valorizar se elas tiverem um lugar para encontrar. Se não tiver um lugar para encontrar, não tiver um lugar para sentar, para conversar, para dialogar, como é que eu vou pensar sobre o futuro, Lúcia? Porque essa é que é a questão. Né? O futuro me é dado por aquilo que eu compro na televisão, lamentavelmente. E na televisão eu tenho que estar cada vez com um aparelho mais moderno, cada vez com um aparelho mais veloz, cada vez com um aparelho que me toma mais tempo e me dá cada vez menos qualidade de vida. Então, a gente tem que quebrar com essa lógica. Quebrar essa lógica não é fácil. Não é fácil. Agora, é muito mais difícil quando
eu vejo a rua como um perigo. É muito mais difícil quando eu vejo o encontro na rua como perigoso. Não fale com ninguém na rua, não pare para dar assistência a uma pessoa na rua. Quantas pessoas morrem porque a outra não viu, ou porque fez de conta que não viu? Né? Como é que eu vou construir futuro se eu não tenho sequer um espaço para conversar quando eu estou esperando um ônibus? Ou, às vezes, sequer tenho como conversar no próprio ônibus. Então, eu acho que tem uma série de coisas dessa chamada vida moderna que a gente precisa ser crítico dela. Tá? E aí não tem jeito. Aí tem que ter ação política mesmo. Ação política no território que pressione o poder público, assim, ter dispêndios que sejam mais de acordo com essas coisas nos quais a gente acredita que tenha futuro. Uma delas é ter mais banco para as pessoas sentarem, ter mais espaço para as crianças brincarem, ter mais espaço para os velhos sentarem, os aposentados irem lá e compartilharem experiências. Por que não? Por que a vida comunitária virou uma abstração, virou uma coisa de velho saudosista? Não, vamos tirar a criançada do conforto do sofá, né, com a bacia de pipoca do lado, uma garrafa de refrigerante e com o celular interagindo com absolutamente ninguém, né, mas com outros lados do mundo, e vamos ver se a gente dando oportunidade a eles de terem um contato mais próximos, eu acho que eles vão gostar mais desse contato. Ou um contato que seja misto, né, que, de repente, reúna, olha, o campeonato hoje vai ser no celular, mas vai ser na nossa pracinha, fazer alguma coisa por aí. Pensar fora da caixa. Obrigado, professor. Isso aí fez lembrar, né, a importância desse contato, dessas conversas. Quando você fala exportar água, tem muita gente que você pensa que você está falando uma outra coisa. Não percebe que você está falando, se referindo também à exportação de água através da rega de alimentos que depois são exportados, né? Que consomem muita água. Que você está se referindo também ao consumo de água na criação dos animais que vão ser exportados também, né? A falta de troca de ideia, a falta de conhecimento, fazem as pessoas não se perceber que a exportação de água vai muito nessa linha, né? Então, essas informações, essa troca de ideias são importantíssimas. Diego, Augusto, se você me permite, só uma complementação para isso aí, e aí ficam passando uma propaganda na televisão, dizendo que eu tenho que fazer economia gastando menos água na hora de tomar o banho, na hora de escovar os dentes, que a gente tem que fazer sim, sem dúvida nenhuma. Todos nós temos que ensinar aos nossos filhos, nossos netos, a nós mesmos a gastar menos água. Afinal de contas, a água é um bem finito. Mas a maior parte da água consumida não é pelas pessoas, não é o consumo doméstico, não. É um consumo industrial desvairado e é um consumo para essa agricultura que acaba exportando a água e poluindo os cursos d'água. Então, eu acho que esse tipo de consciência é que a gente precisa, esse tipo de sensibilização. Precisamos sensibilizar as pessoas para essas coisas. Um consumo absurdo, que chega a quase 80%, o consumo da água total, 80% vai para essa rega dos alimentos. Diego, você quer fazer algum comentário? Se deixar, a gente vai falar o dia inteiro aí, a semana inteira, né? Nós já estamos começando a entrar na reta final. Não, aproveitar aí o que o professor trouxe aí, que é muito pertinente, que vai de encontro com uma das perguntas que eu acabei não discorrendo, que fala um pouco sobre essa questão da rejeição fortemente enraizada em alguns grupos, né, nas comunidades, principalmente igreja, milícia, né, e no tráfico, né. Então, assim, eu gosto muito de pensar, palavra comunidade, vamos pensar comunidade rapidamente, né. Algumas palavras estão grávidas, né, algumas palavras trazem outras palavras dentro de si, né, comunidade é uma delas, né. Então, quando eu penso em comunidade, né, comunidade como uma unidade, como humanidade, né. Hoje, eu não consigo pensar a política se não for no viés de humanização. Parece que humanização se opõe à inovação tecnológica. Parece que quanto mais a gente desenvolve a nossa tecnologia, parece que menos humano a gente fica,
no sentido mais essencial da palavra mesmo, né? Então, assim, é comum a gente ver quando alguém comete uma barbárie que a gente fala assim, ah, isso é coisa de humano, né? Na verdade, no meu entendimento, isso é coisa de um desumano, porque a capacidade de ser humano é a capacidade que nos torna de ter, é o que nos traz a capacidade de ter empatia, de ter compaixão, de se colocar no lugar do outro, né? Então, é isso que nos diferencia dos animais, né, não racionais, né, assim dizendo. E aí, hoje, eu consigo pensar a política é, num processo muito da humanização. A gente precisa humanizar a política, né? Esse episódio trágico que nós tivemos aí, da invasão na festa, ela é um exemplo claro disso, desse processo de desumanização da política. Então, aí, quando eu humanizo a política, e aí trazendo o exemplo da comunidade, eu me coloco no lugar do outro. Eu busco o que é melhor para o outro, porque o que é melhor para o outro é melhor para mim, porque a gente vive em sociedade, a gente vive em grupo, ninguém é uma ilha, né? E aí, eu não acho que as pessoas elas estejam tendo rejeição à política. A gente precisa entender qual é essa rejeição política e qual rejeição a qual tipo de política, né? Então a gente precisa resgatar esse ideal, de fato, do que é política, né? Um exemplo bem simples, que seria a arte de regular as relações, né? Não importa se é de Estado com Estado ou de pessoa com pessoa, dentro de casa a gente vive um sistema político ali, né? Normalmente quem manda é a mãe, né? Num país onde 11 milhões de mães são mães solos, já que o homem não tem cumprido a sua paternidade responsável. E aí, né, sentar-se, encontrar-se, conversar, falar do Flamengo, falar do Vasco, falar do tempo, né, e dessas mudanças, quando a gente se percebe, a gente já está tendo um momento também de relação política. Então, a gente precisa voltar para essa essência, né? E as pessoas gostam, sim, de política, né? Então, as milícias não querem discutir política. Pelo contrário, se deixar, elas vão implantar um sistema de fascismo, qualquer coisa parecida com isso, porque eles querem mandar. Então, não tem como dialogar com isso. É, onde o Estado não chega o poder paralelo, que é o tráfico de drogas, que, na verdade, é o resultado da falta de políticas públicas eficazes, né? E as igrejas, eu vejo as igrejas como os parceiras. Nós temos esses exemplos aí das comunidades eclesiásticas de base, que foram fundamental no processo de formação política de tantas pessoas. Eu vejo, quando eu penso em política, quando eu penso em esquerda, quando eu penso na essência do comunismo, do socialismo, esse discurso está muito próximo de Jesus. Então, assim, há muito mais comum naquilo que eu acredito com o irmão e a irmã da igreja ali, seja ela evangélica ou da outra. Eu preciso só vibrar nessa mesma sintonia, nessa mesma frequência e dizer, olha, a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando de repartir o pão. A gente está falando do milagre da multiplicação. A gente está falando do milagre do acesso, que em algum momento foi feito por uma pessoa que você concebe como Deus, mas que hoje a gente tem um papel também de buscar isso, e a gente pode fazer isso, seja através do voto, seja através dos nossos representantes. Então, assim, esses espaços comuns de convivência são espaços natos de relações políticas. Por isso que é tão importante revitalizá-los, criá-los, impulsioná-los. Obrigado, Diego. Lúcia, quer fazer um comentário? Eu estou muito contemplada nas falas, inclusive no que o Diego coloca aí. Eu só queria falar de uma palavra, raízes, né? Eu acho que é tudo isso, é uma volta às nossas raízes, né? E no sentido literal, a raiz, o que é? Ela conduz, né? Ela sustenta, ela alimenta, a raiz leva para o solo a água que vem da chuva, né? A raiz, a nossa ancestralidade, a raiz da nossa humanidade, né? Eu acho que nós precisamos dar esse passo para trás e resgatar, como coloca o professor Arlindo, né? A questão da conversa, o verso, partilhar o verso, né, Diego? A gente precisa dessa sintonia que você coloca para que nós possamos sobreviver, porque nós estamos literalmente intoxicados e nós não temos futuro. Dessa forma, nós não somos portadores de futuro. É isso. E outra coisa, a própria conversa, ela nos traz ideias portadoras de futuro que pode surgir aqui agora, na hora que a gente está partilhando o verso, tá certo? E é isso. Eu acho que está muito bom esse papo. Lúcia, obrigado. Nós vamos fazer agora uma última pergunta para o Diego, né?
que, de certa maneira, já respondeu até ela nas suas falas, mas como os nossos participantes enviaram essas perguntas e ela foi pulada, aí eu vou pedir o Heraldo para que faça essas perguntas. Pode ser, Heraldo? Diego, você faz uma análise crítica, válida até certo ponto, deixando claro que a visão pessoal aponta falhas do PT, destacando o distanciamento entre a cúpula e a base. Primeira pergunta: quem é essa base do PT referenciada por você? A segunda: será que a maioria dos jovens como você, Diego, concordam com a sua análise crítica? Terceiro: se realmente há um problema de distanciamento entre a cúpula e a base, de que forma podemos resolver? Quarto: que canais poderemos usar para fazer o diálogo, colher e sistematizar os desejos e promover a realização? Quinta: e qual deve ser o nosso discurso, considerando os territórios muito desiguais, sociopolítico e cultural? Eu me senti um pouco, assim, de certa forma, assim, confrontado com essas perguntas, assim, mas fiquei pensando sobre elas, refletindo. Quem que é essa base do PT, né? Se tratando do Partido dos Trabalhadores, é importante que todo mundo entenda que é a base, né? Se todo mundo mantiver esse entendimento de que ele é a base e não é o topo, eu tenho muita convicção que a gente não vai sair dos trilhos. Mas quem é essa base do PT referendada por mim, que a maioria das pessoas que eu vejo, quer dizer, eu não posso falar de hoje, vou falar da experiência que eu já tive, né? Eu posso estar errado, mas isso é somente o meu ponto de vista. A base que eu cresci vendo dentro do partido eram pessoas humildes, mas pessoas que sonhavam com uma sociedade melhor, né? Pessoas que talvez não tiveram alguns acessos à educação, aos melhores empregos, mas mesmo assim se mantiveram dentro do entendimento deles, buscando construir um bairro melhor, seja através da regularização, do asfalto, do saneamento básico, né? E aí eu vou ter sempre muito como exemplo a minha mãe e meu pai, né? A minha mãe ela foi fazer toda uma vida dedicada ao ativismo político, depois foi fazer a faculdade de serviço social, depois foi fazer o mestrado em administração pública, e o meu pai não, se manteve pedreiro ali, mas ainda assim ele tem uma visão de mundo, ele tem toda uma percepção da coisa, tem uma visão política e discute política até hoje, né? Mas o que estou querendo dizer assim que ambos são base, ambos são formadores de opinião, mas cada um está no seu caminho. Então, a base é a minha mãe, a base é meu pai, a base é outro doméstico, a base sou eu, a base são vocês que estão compondo esse diálogo aqui. São pessoas mais humildes, são pessoas mais abastadas, mas são muitas pessoas que às vezes não têm a pretensão de ocupar um cargo, mas a gente sabe que é importante ocupar um cargo porque as pessoas elas precisam assumir papéis, né? A nossa sociedade existem vários papéis que precisam ser desenvolvidos, né? Mas a base são todas essas pessoas que, ainda que não tenha todo o engajamento, não tenha toda essa intelectualidade, né, mas que estão ali prospectando um futuro melhor, portando o futuro. Gostei muito desse termo, né, portador de futuro, né? E aí, será que a maioria dos jovens concorda com a minha análise crítica? Eu espero que não e eu acho que não, sabe? Eu torço para que eles possam ter a própria análise crítica deles, né? Não é sobre estar certo ou estar errado, mas é sobre estar disposto a conversar, né? E versejando a vida, a gente consegue chegar muito mais longe. Hoje, eu tenho maturidade e eu estou disposto a conversar com uma pessoa que, sei lá, votou no Bolsonaro e defende o governo dele. Mas se essa pessoa virar para mim e falar assim que ela quer um país mais justo, quer melhores oportunidades para todo mundo, que ela quer o bem do próximo, e aí vai perceber que são coisas que eu também comungo. Só que aí qual ponto que a gente vai chegar? Que talvez os caminhos que cada um está traçando, ou que o projeto político propõe, ele se opõe e se distancia. Aí eu vou falar para a pessoa, talvez, né, o seu caminho te afaste disso que você diz acreditar. A partir do momento que você tem essa percepção, e se você insistir nesse caminho, nesse momento a gente não vai conseguir construir mais. Mas, assim, eu estou disposto a dialogar com ela, né? Então, assim, eu estou disposto a dialogar com as pessoas que
não têm a mesma análise crítica que eu, e nem precisam ter, até porque minha análise crítica ela é muito baseada no que eu vivi, né? Então, mas assim, os jovens têm a sua própria análise crítica, né? Independente de ter uma visão, uma vivência política partidária ou não. Eles estão sendo afetados diretamente por isso. Todas as pessoas estão sendo afetadas por isso. E elas constroem a sua própria análise crítica, algumas mais profundas e outras não. Se realmente há um problema, né, eu não sei quem fez essa pergunta, mas por muito tempo, toda vez que a gente confrontava, né, ou questionava, ou botava para reflexão um partido, era justamente essa resposta que vinha. Mas será que tem um problema mesmo? Ah, mas aqui a gente criou cotas e está no nosso regimento interno, então vai sair um número de candidatos mulheres, um número de candidatos negros, se eles não se elegem, aí o problema já não é nosso. Será que não é nosso mesmo? Porque entre o discurso e a prática existe um grande abismo e a gente precisa construir a ponte para que isso se torne realidade. Então, assim, há muito discurso ainda e pouca ação. Então, eu acho que a gente precisa estar mais aberto a alguns questionamentos. Inclusive, a ser questionado se não existe mesmo esse distanciamento entre a cúpula e a base. E onde tiver pessoas, nós estaremos sujeitos a esse distanciamento, porque a gente sabe que pessoas podem ser não corrompidas, mas elas são seduzidas pelos poderes e às vezes elas acabam perdendo de vista que elas não são topo, elas são base também, né? Cara, que canais poderemos usar para fazer o diálogo? Todos esses que nós já estamos usando e voltar a olhar para a raiz, voltar a criar espaços onde a gente precisa estar frente a frente, onde a gente possa exercitar o tato, onde a gente possa, sei lá, sentar, seja numa praça. Hoje eu tive a oportunidade de levar uma turma para ir lá na Fonte Grande e fazer uma aula de poesia lá e fazer essa imersão poética, sabe? Isso é um espaço comum. Então, assim, a gente precisa voltar às nossas origens. Até comentei com uma menina que falou assim, meu cabelo é feio, porque era crespo. Eu falei, olha, alguém te fez acreditar nisso. Vamos voltar às nossas origens, vamos entender a importância desse cabelo, né? E assim, meu bairro é ruim, mas se eu não conheço a história do meu bairro e só compro o que falam dele, eu vou achar que é ruim mesmo. Mas quando eu começo a entender toda a história que ele tem, eu começo a me sentir pertencente a ele, eu começo a construir também um senso de orgulho, isso é importante. E aí eu levo minha quebrada para todo lugar. E qual deve ser o nosso discurso? Assim, eu acho que a gente está alinhado no discurso. A gente tem que trabalhar mais para que a nossa prática seja igual ao nosso discurso, né? Eu acho que o desafio é esse, cada vez mais fazer com que a nossa prática esteja alinhada com o nosso discurso. Porque de discurso, a gente é bom, sabe? Então, assim, eu realmente quero ser um homem melhor. E aí o professor Arlindo falou sobre isso. Só que, será que eu estou disposto a abrir mão dos meus privilégios para poder ser, de fato, um homem melhor e ajudar a construir uma sociedade que seja mais equitativa entre homens e mulheres? Será que mesmo eu, né, negro, de pele clara, estou aberto a abrir mão desses meus privilégios? Porque, sim, eu sofro racismo, mas uma pessoa de uma pele preta, mais escura, sofre bem mais. Então, assim, eu estou disposto a reconhecer isso. Então, acho que é isso, buscar fazer com que o nosso discurso esteja cada vez mais alinhado com a prática. Obrigado, Diego. Professor Arlindo, quer fazer algum complemento? Não, eu me sinto muito contemplado pela fala do Diego, e eu diria que a grande verdade, a base somos todos nós. A grande questão é se as estruturas burocráticas dos partidos estão nos levando a sério, estão realmente comprometidos com aquilo que com os nossos anseios, porque às vezes essas estruturas burocráticas que controlam os partidos, né, são maneiras de fazer ouvido de moco para aquilo que a base realmente precisa, né? E aí não adianta falar, eu tenho que ir para a base, tem que ir para a base o tempo todo, não é só ir para a base na hora de regimentar votos, não. Estar na base 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias, 12 meses do ano. Não é só a cada 2 anos, quando tem eleição. Aí vai se lembrar de fazer candidatura que represente a base. Não, isso é falso. Então, tem que estar o tempo todo. Enquanto isso não é feito, a base está tendo as suas formas de articulação.
O Diego acabou de falar de um território que eu acho fantástico, da Ponte Grande, vai lá e se reúne, conversa, e se articula, e faz coisas acontecerem. Se a gente prestar atenção no que acontece nos chamados bairros pobres, nas nossas favelas, tem movimentos absolutamente maravilhosos. A base falando, a base de mulheres, a base de negros e negras, a base de LGBTs, a base dos nossos povos originários, a base dos jovens, né? Deem uma olhada na estrutura dos partidos e ver onde é que tem lugar para alguém com menos de 30 anos. Não tem lugar. Não tem lugar e quer o quê? Que a pessoa faça militância como? Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão muito crítica sobre isso e a respeito disso. Principalmente para a gente combater o discurso de quem está no poder e que domina, as elites dominantes, de que política é coisa suja. Só serve para elas e eles se locupletarem. Tá? E a gente precisa recuperar esse sentido que o Diego chamou a atenção. A gente faz política 24 horas por dia. O ser humano é o único ser vivente que faz política o tempo todo. Nós fazemos política em casa. Quem é que vai tomar conta do filho? Quem é que vai sair? Quem é que vai trabalhar? Quem é que vai levar a criança para a escola? Isso tudo é política. Como é que a gente administra o orçamento? Como é que a gente complementa o orçamento? Como é que a gente cria um projeto? Tudo isso é política. A gente sai de casa, a gente está fazendo política quando a gente quer que o ônibus funcione melhor, que a praça, que tenha uma praça, que a escola seja melhor. Isso também é fazer política. Isso tem nada a ver com política partidária, tem a ver com política. A hora que todos nós nos demos conta da importância da política, a política partidária vai mudar. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque aí a gente vai ter cada vez menos chamados políticos profissionais, tá? Que a gente tanto abomina, mas que acabam florescendo, porque a gente fica omisso na política, não tem espaço vazio na sociedade, né? Obrigado, professor. Heraldo, você que foi o portador dessas perguntas complicadas aí para o Diego, você quer fazer algum comentário? A existência de cúpulas, as cúpulas são repercussão do modelo da própria sociedade, né? A gente se reproduzindo. Então, eu concordo com o Diego que nós temos que ter uma compreensão de que todos nós somos base. A partir daí, e a construção dessas cúpulas, nós vamos ter que combater essas cúpulas, né? Entendeu? É um processo dinâmico e até interno, né? De desalienar-se da questão da estrutura a qual é montada para criar representação. Não colocar representação direta, mas assim representativa. Ou seja, as cúpulas que são construídas, elas vão, se houver cúpula, cada vez mais vai haver afastamento. Cúpula, o nome já diz, fora a base. Ok, obrigado, Heraldo. Com essa pergunta para o Diego, nós estamos encerrando, né, a nossa roda de conversa de hoje, e que é uma roda que é muito aguardada pelos participantes do canal, né? O pessoal gosta muito dessa, porque a gente tem a oportunidade de aprofundar alguns temas que nos vídeos acaba não acontecendo, né? Então, essas perguntas nos ajudam muito e é muito esperada pelos nossos participantes. Então, Diego, se você tiver alguma consideração final para fazer, né, a gente gostaria, depois do professor Arlindo, para a gente encerrar a nossa roda. Agradecer, né, mais uma vez por participar desse movimento, né, é imprescindível. E hoje eu vou encerrar aqui, vou ficar com essa frase, né, que foi destacada agora pelo Heraldo, né, a base somos nós, né, somos todos base, né, acho que com esse entendimento que somos todo base, a gente vai longe, a gente consegue construir um novo
projeto político para poder tocar esse país, porque é isso que a gente vem ansiando, sabe? Eu cada vez mais tenho me deparado assim com coisas práticas, por exemplo. Por muito tempo eu teorizei tudo isso, porque eu era filho, né? Eu não estava ali na frente de uma família, né? Era afetado enquanto jovem, era afetado enquanto universitário, sim. Mas a partir do momento que você está na frente de uma família, né? Dividindo essa responsabilidade com a sua esposa, com o seu companheiro, com a sua companheira, você percebe como toda essa desgovernança, sabe, é cruel, é letal, é perversa, né? Então, assim, eu estou muito feliz por esse movimento, porque é dessa maneira que a gente vai conseguir voltar para os trilhos e vai construir um país melhor, porque nós já vivemos essa experiência e eu sou um otimista e eu sei que nós voltaremos a viver ela, mas com esse entendimento. Somos todos base e estamos aí cumprindo o papel que nos cabe na construção desse novo cenário. Mas muito obrigado mesmo pela participação. Obrigado, Diego. Professor Arlindo, as suas considerações finais? Em primeiro lugar, muito obrigado. Obrigado, Diego, Heraldo, Lúcia, Eurídice, Augusto e aqueles que mandaram as perguntas por essa roda de conversa, que é sempre muito boa. Eu acho que ela sempre traz uma pega mais intensa, porque ela é de conversa maior, né? E eu acho que a gente precisa, quer dizer, como sai daqui, é que nós precisamos superar essa falsa ideia de que se eu cuidar de mim e só de mim, eu vou estar bem. Essa falsa ideia do neoliberalismo, segundo a qual não existe sociedade. O que existe são indivíduos e, no máximo, famílias, que é uma máxima da Margaret Thatcher, a porta-voz maior do neoliberalismo. A pandemia escancarou aquilo que a gente já sabia. Eu não existo isoladamente. Se eu não me preocupo, se eu não estou em estado de igualdade com a outra, com o outro, se eu não vejo o nós, eu não sobrevivo. E a gente precisa colocar isso dentro, mais do que dentro da razão, botar dentro da emoção. Porque quando eu esposo, pratico a igualdade, quando eu me sinto igual às outras e aos outros, independentemente da minha cor de pele, do meu idioma que eu falo, daquilo que eu creio, meu gênero, independentemente da minha renda, independentemente de qualquer coisa, tem uma coisa que nos une, que é a nossa humanidade. Se nós nos esquecermos dessa humanidade, não temos futuro. Se nós continuarmos acreditando, ainda que eu sou mais importante, eu sou o centro do mundo, esse mundo meu não terá futuro. Então, muito obrigado pela injeção de inspiração que cada pergunta trouxe e que, principalmente, as falas do Diego trouxeram, porque eu acho que é por aí que a gente tem que trilhar. Devagarinho, com poesia, com carinho, com afeto, com cuidado. Obrigado. Obrigado, professor. Bom, com os agradecimentos aos participantes dessa roda de hoje, né? Diego, professor Arlindo, Lúcia Freire, Heraldo Fogos, Eurídice Selim, nós estamos encerrando essa roda de hoje e torcendo, né, esperando, né, esperançar que as informações relevantes que nós vimos aqui hoje, né, que foram passadas por vocês, possam ajudar a todos nós, né, e a nossa militância de esquerda a eleger os nossos candidatos, né, possibilitar um debate mais qualificado, um debate eleitoral mais qualificado, e com isso que a gente possibilite eleger mais candidatos de esquerda e que possamos ter um presidente que transforme e que dê uma vida mais digna e melhor para os brasileiros e brasileiras, né? Então, com essa fala, a gente encerra a nossa roda de hoje. Obrigado a todos e bora ganhar as eleições no Espírito Santo em 2022.
Até a próxima.